Pode se assentar no nome de Jesus. Amém. Esses dias eu estive meditando a respeito de algo. Essa semana toda. Não, semana toda não. De quarta-feira para cá. Sobre Davi. Sobre o rei Davi, o grande rei Davi. Homem segundo o quê? Homem segundo o coração de Deus. E eu comecei a pensar nas grandes vitórias de Davi. O que está escrito ali, o tema da nossa mensagem de hoje? Os 3 maiores desafios vencidos por Davi. Em voz alta, vamos lá. Os 3 maiores desafios vencidos por Davi. Se você quiser, abre já em 1 Samuel 24, já deixa aí aberto na sua Bíblia. Livro do Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Daqui a pouco eu já vou ler com você. Algo importante, queria que você realmente colocasse muita atenção, em nome de Jesus, no que Deus tem para nós nessa manhã. Eu vou passar para você a minha ótica, tá, a respeito disso. Na minha ótica, as 3 maiores vitórias de Davi, os 3 maiores desafios vencidos por Davi. E eu gostaria que você realmente abrisse seu coração para você compreender. Não deixe nada tirar sua atenção. Em nome de Jesus, você que está pelas redes sociais também não pôde estar aqui hoje com a gente. Quando a gente fala de Davi, eu acredito que uma vez eu dizendo, nós vamos falar sobre 3 grandes desafios vencidos por Davi. É comum as pessoas pensarem logo em 3 grandes vitórias assim que Davi teve no início da sua história, que a Bíblia relata. Lembra que Davi venceu o urso, mas quem? O leão, e depois quem? Golias, o gigante Golias. Mas eu não quero falar dessas 3 vitórias. Nessas 3 vitórias nós vamos aprender coisas assim importantes. Se você ler com atenção na Bíblia, a gente aprende que Davi, no secreto, dava o seu melhor para Deus. E Deus, publicamente, o honrou. Ei, Davi tomava conta das ovelhas do seu pai, poucas ovelhas. Guarda isso, que isso vai servir lá na frente. Davi tomava conta das poucas ovelhas do seu pai. Quando veio o leão ou o urso, ele salvou a ovelha da boca do leão e da boca do urso também. E a gente vai aprender coisas aí tremendas com Davi. Antes de eu entrar até no âmago aqui da mensagem, nos 3 grandes desafios aí, e coisas para a gente levar para a nossa vida. Ninguém viu Davi proteger as ovelhas ou livrar as ovelhas da boca, ora do leão, ora do urso. Ninguém viu, mas teve um que viu. Quem viu? Deus viu. Deus sempre vê. Então aprenda, aquilo que você faz no secreto, se for algo de bom, Deus permite que publicamente você seja honrado. Porque posteriormente veio a batalha contra quem? Contra o gigante Golias. Essas 2 primeiras ninguém viu. Ele venceu o leão, venceu o urso, pronto. Quem é Davi? Ninguém sabia. Mas um dia Deus lhe deu uma oportunidade de lutar contra o gigante Golias. E aquilo promoveu Davi. Então vamos guardar isso no nosso coração. O que nós temos feito no secreto? De bom ou de ruim? Porque vai vir à tona de alguma forma. Aquilo que às vezes você faz no secreto, que você sabe que desonra a Deus, quem sabe em algum momento você não vai ser desonrado publicamente. Mas aquilo que você faz no secreto, honrando ao Senhor, na sua intimidade com Deus, ou servindo a Ele de sorte, aquele tipo de serviço que ninguém viu, mas Deus viu que você fez de todo o coração. Meu amado, pode ter certeza que vai chegar um momento que em público Deus vai te honrar em nome de Jesus. Quem recebe isso, igreja? Toma posse disso aí, em nome de Jesus. E a gente vai aprender com Davi também uma coisa interessante. Cada desafio da vida, pessoal, nós precisamos ter discernimento para entender qual a ferramenta, qual o tipo de arma, que batalha eu vou estar, tendo diante de mim. Identificar se ela é de ordem física, se ela é de ordem emocional, ou se ela é de ordem espiritual, porque cada batalha exige um tipo de ferramenta ou um tipo de arma para você
lutar. Essas 3 batalhas, de pronto aí que eu estou aproveitando para falar para você, que Davi venceu o gigante, não, venceu o urso, venceu o leão, posteriormente venceu o gigante Golias, se tornou famoso em todo Israel, exigiram de Davi, além de confiança em Deus, exigiu dele inteligência, estratégia. Amém? Davi se mostrou inteligente. Davi se mostrou ali um estrategista. Por quê? Porque se você ler o texto, ouça isso, igreja, a Bíblia não vai dizer que quando o leão pegou a ovelha, ou o urso pegou uma ovelha, a Bíblia não vai dizer que Davi entrou na frente do leão, entrou na frente do urso, como quem diz, aqui não, você não vai pegar a minha ovelha. Não. E por que ele não entrou na frente do leão, não entrou na frente do urso? Porque Davi não era Sansão. Amém, igreja? Davi não era Sansão. Se fosse Sansão, lembra de Sansão? Sansão era o quê? O homem o quê? Mais forte, é ou não é? Se fosse Sansão entrava na frente do leão, do urso e rasgava com a mão e acabou. Davi não. Davi usou de inteligência, de estratégia e humildade. Pô, espera aí, eu não tenho condição de vencer um leão, vencer um urso, eles são mais fortes do que eu. Então quando o leão veio e pegou uma ovelha, a Bíblia diz que Davi deixa o leão ir e ele corre atrás do leão. A atenção do leão agora estava em cima de quem? Da ovelha. Ele corria na mesma velocidade? Não, porque ele tinha uma ovelha na boca. Então Davi consegue alcançar o leão e fere o leão. Com a sua faca, fere o leão. E mata o leão e tira a ovelha da sua boca. Sabedoria. Ah, então não foi Deus? Claro que foi. Deus pode te dar uma estratégia para você mudar a história da sua vida. Amém, igreja? E com o gigante Golias, a mesma coisa. Davi surpreendeu o gigante. Davi surpreendeu o seu inimigo. Porque Davi não foi com as mesmas armas lutar contra o gigante Golias. Se Davi fosse de repente com as mesmas armas do gigante Golias, talvez não o surpreenderia. O gigante ficaria mais atento, mais esperto. Você imagina Davi chegando com uma espada ou com uma lança para lançar no gigante, ou um escudo, com as mesmas armas que o gigante. O gigante poderia notar o seguinte: poxa, o cara é pequeno, mas é guerreiro. Você está entendendo, sim ou não? Deixa eu ficar esperto. Mas não, Davi foi com a tiradeira, meu irmão, para lutar contra o gigante. Foi com pedra, de sorte que o gigante, quando olhou, desprezou Davi. Nunca subestime o seu inimigo. Amém, igreja? Nunca subestime o seu inimigo. Ele desprezou Davi, olhou para Davi e falou: tu tá de brincadeira, né? Tu tá de brincadeira por minha conta, claro. Tá de brincadeira, pô, tu vem com pau e pedra para lutar comigo, pô. Vou pegar você, vou fazer picadinho, vou lançar a sua carne para as aves do céu, aves de rapina, para as bestas do campo. Você vai morrer. Ele surpreendeu o gigante. O gigante certamente entrou numa de ficar o quê? Sem se proteger nem nada. E Davi vai e derruba ele com a pedra e depois vai lá e corta a cabeça dele. Amém? A gente tem que identificar que tipo de arma a gente precisa. Mas uma coisa é certa: se você quer surpreender o seu inimigo, e quem é o nosso inimigo maior? Quem é, pessoal? O diabo. Tem medo de falar o nome dele, pessoal? Quem é o nosso inimigo, igreja? É o diabo. Nossa luta é contra as forças do mal. A nossa luta é contra o diabo. Então não vai com as mesmas armas que ele. Já falei isso para você aqui. Você quer surpreender o inimigo? Então usa uma arma que ele não sabe usar. Amém? O diabo é o pai da mentira. Você tem que ir com o quê? Com a verdade. Você quer vencer a mentira inventando outra mentira? Pô? Aí o diabo pega você. Você está entendendo? Sim ou não? Então, eu não tenho que usar as mesmas armas que o meu inimigo. Não foi o que Davi fez. Davi se torna famoso. Aí começa algo na vida de Davi que ele nunca jamais esperava que iria acontecer. Lembrando que Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel, para que posteriormente viesse a tornar o rei de Israel.
porque Deus já havia rejeitado Saul, porque Saul não obedeceu ao Senhor, colocou o coração no trono, o coração nas coisas, o coração na sua posição, e esqueceu-se do Senhor e de obedecer a sua palavra. Ouçam aqui, igreja, Saul, que era o rei, começa a ter inveja de Davi, e põe no seu coração um propósito de matar Davi. Está escrito na Bíblia que ele sai com 3.000 homens, e Davi, sabendo disso, teve que fugir. Davi fugiu. 3.000 homens e foi no encalço de Davi. E um dia, Davi com os seus homens, porque Davi passou a ter homens com ele. A princípio na caverna de Adulão, 400 homens, e posteriormente Davi passou a ter 600 homens consigo. Ouça isso, igreja. Davi, um certo dia, com os seus homens, eles entraram numa caverna. E naquela caverna, Saul entrou. Estava tudo escuro. E Saul entrou ali para aliviar o ventre. Número 2. Entrou ali para isso. Eu quero ler com você. Coloca aqui no telão, 1 Samuel 24, versículo 4 ao 6. Veja só o que aconteceu. Todos podem ler comigo? Vamos lá. Então, os homens de Davi lhe disseram. O que os homens de Davi vão dizer para ele, igreja? Em voz alta, vamos lá. Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Continuando, e disse aos seus homens, mais alto ainda comigo, vamos lá: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, referindo-se a Saul, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Deu para entender? Então Saul lá, no seu momento, totalmente desprotegido, sem ter como se defender, os homens de Davi viram para ele e dizem o quê? Pronto, Deus entregou na tua mão seu inimigo, só matar ele. E Davi diz isso: não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Sabe o que acontece? Olhem para mim aqui, igreja. Deixa eu contar rapidamente para você, para eu poder seguir em frente mostrando outras coisas para você. Davi se revela a Saul como sendo aquele que poupou a sua vida. E Saul, distante de Davi, diz: poxa, Davi, você realmente é melhor do que eu, me perdoe, nunca mais eu vou te perseguir, não vou te perseguir mais, não vou mais. E Saul vai embora com os seus homens, só que a Bíblia diz que Davi vai para um lugar seguro, porque como está escrito, seguro morreu de... Está escrito aonde? Mas é seguro morreu de velho. Davi pensou: eu sei lá se vai continuar me seguindo ou não. Tá bom, se eu segue seu caminho, que eu sigo o meu. Posteriormente, Saul fica perturbado novamente, passa e volta a perseguir a Davi. Voltou a perseguir Davi, ouça isso. Agora, eles estão numa região, de noite, todos os homens de Saul dormem, inclusive Saul. E veja comigo aí, no capítulo 26, do versículo 11, veja aí na sua Bíblia, do mesmo livro que a gente está, capítulo 26, versos 8 a 11, diz assim: então disse Absai a Davi, um dos homens de Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe, não será preciso segundo. Continuando, Davi, porém, respondeu a Absai: não mates, leiam comigo, vamos lá, não mates, pois quem haverá que estendendo a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. Pronto. Ei, esse é o primeiro
dos 3 maiores desafios vencidos por Davi. Na minha ótica, esse é o primeiro. Não foi vencer o leão, vencer o urso, vencer o gigante, não. Mas foi ter nas mãos o poder de matar aquele que estava lhe seguindo, mas ser capaz de respeitar a unção que um dia foi derramada sobre ele. Davi respeitou a unção que um dia foi derramada, porque Saul foi ungido, Davi tinha sido ungido, ainda não era rei. Davi sabia a importância daquilo e sabia que Saul um dia tinha sido o quê? Ungido para ser o rei de Israel. Então quando os homens de Davi diziam, mata ele, Deus está entregando na sua mão, Davi dizia, não, ele é ungido do Senhor. É Deus que resolve com ele, não sou eu. Amém, pessoal? Meu amado, eu ia falar um negócio que não vou nem falar. Então tá. Sai fora de ficar assistindo gente na internet que fica falando mal de pastores. Sai. Não entra nessa não. Não, mas está falando verdade. Sai disso. Amém, igreja? Vai por mim. Em nome de Jesus. Seja como Davi, não. Eu tive um colega meu que há um tempo atrás falou, não, eu tenho que destruir tal líder, porque isso e aquilo. Meu irmão, o que Davi falou aqui, é ele com quem? É ele com Deus, acabou. Pronto. Não entra nessa. Quantas vezes você tem nas mãos o poder de fazer alguém ser demitido porque te maltratou? Quer num restaurante, numa loja. Mas eu pergunto, o que você vai ganhar com isso? Destruindo aquela pessoa. Que às vezes a única coisa que ela tem é aquele trabalho ali. Você está entendendo? Sim ou não? De repente ela te maltratou porque não estava num dia legal, poxa. O problema era com ele, era com ela mesmo, não é nem com você. Aí você vai entregar aquela pessoa, ela vai ser mandada embora e alguém foi mandado embora por causa de você, que é de Deus, que foi chamado para abençoar e não para amaldiçoar. Quem compreende o que eu estou dizendo, igreja? Você vai ganhar o quê? Você não tem nada a ganhar com isso, você não vai ganhar nada com isso, pelo contrário. Mas Davi tinha a ganhar. Se ele matasse Saul, e teve 2 oportunidades que Saul estava, na última então, estava dormindo. Pô. Dava um golpe, cortava a cabeça, mostrava para todo Israel a cabeça de Saul. Davi já tinha sido ungido para ser rei mesmo, então iria antecipar. Você está entendendo? Sim ou não, igreja? É. Então, meu amado, isso foi um grande desafio diante de Davi, dele respeitar a unção que estava sobre Saul. Tinha motivos, tinha razões para matar Saul, tinha o inimigo nas mãos, mas não o fez por respeito a quem? A Deus, por respeito ao Senhor. Amém? Eu vou falar uma coisa para você. Já chegaram pastores aqui, desde o lugar do antigo templo que a gente estava, né? Já chegaram pastores aqui, querendo servir a Deus conosco, mas vieram detonando o seu antigo líder. De pronto, eu nem dei atenção, meu irmão. Nem quero. Porque já mostra que o espírito da pessoa não é bom. Não, mas só não sabe o que o outro fez. O cara aqui, o Saul, queria matar Davi. Amém, igreja? Não estava falando mal de Davi, não queria matar Davi só por inveja de Davi. É esse o espírito que a gente tem que ter. Amém, igreja? Posso ouvir um amém em nome de Jesus? É esse espírito. Acabou. Confia em Deus em nome de Jesus. Olha para Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém. Na minha ótica, essa é a primeira. O que acontece? Numa batalha de Israel contra os filisteus, Saul morre. Não vou entrar em detalhes aqui. Saul morreu. Então Abner, que era capitão do exército, comandante, melhor dizendo, do exército de Israel, colocou seu filho, filho de Saul, como rei. Isbosete. Colocou Isbosete como rei de Israel. Ouça aqui, igreja.
quem tinha sido ungido para ser o rei de Israel? Davi. Davi. Mas olha o que Davi vai fazer quando ele fica sabendo que Saul morreu. Põe aí para mim, 2 Samuel capítulo 2, verso 1 e depois o versículo 4. Capítulo 2, versículo 1. Leiam comigo, igreja. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Olha o versículo 4 agora. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá, e informaram Davi que os homens de Jabes e Gileade foram os que sepultaram a Saul. Digam graças a Deus. Bicho, o que quer dizer isso? Às vezes um grande desafio que nós temos diante da gente, pessoal, é saber esperar, é ter paciência, coisa que às vezes a gente não tem, não é verdade? E Davi soube esperar. Davi sabia: eu fui ungido para ser o rei de Israel, já que Saul morreu, vou fazer o quê? Vou assumir, vou assumir. Na ótica natural de todos, Davi então já deveria se pronunciar como o quê? Como o rei de todo Israel. Mas ele não faz, ele vai consultar a Deus: Senhor, eu quero estar sob a tua vontade, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor gostaria que eu fizesse? E aí, eu fui ungido pelo profeta Samuel para ser o rei, é agora, não é? E Deus fala: não, não é agora não. Você vai para Hebrom. E a Bíblia vai dizer que ele ficou 7 anos como rei só em Hebrom. Amém? E Isbossete, filho de Saul, ficou como sendo rei de todo o restante das tribos de Israel. Das 11 demais tribos de Israel, Davi era rei só sobre Judá. Quem compreende isso? Em nome de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Você sabe de onde vem isso? Por que é isso? Não apenas porque sobre a tribo de Judá havia a foto do leão, mas por que Jesus é da tribo de Judá? Você já leu a respeito? Já leu com atenção? Eu estou lendo esses dias o livro de Gênesis e entrei na história de José. José foi vendido pelos irmãos, não é isso? Ao Egito, como escravo. Foi vendido como escravo, melhor, foi vendido aos ismaelitas, e esses por sua vez o venderam como escravo lá no Egito. Os irmãos de José venderam ele. Lá na frente, quando José se torna governador de toda a terra do Egito, o homem mais importante do mundo, depois de Faraó, digamos assim, que os irmãos de José descem ao Egito para pedir comida, querer comida, comprar comida, melhor dizendo, e José agora tinha os irmãos na sua mão. Aqui que eu falo com você, Davi teve nas mãos Saul, para acabar com Saul. Agora, eu estou falando de José, que teve nas suas mãos os irmãos que o venderam, que lhe fizeram mal. E José teve a coragem de dizer para eles assim: não tenham medo de mim, eu vou cuidar de vocês aqui. Porque não foram vocês que me mandaram para cá. Deus permitiu toda aquela situação para eu vir na frente de vocês para salvar vocês. Olha só. Isso é um grande desafio, pessoal. Às vezes a pessoa pensa que desafia ela vencer algumas batalhas que estão diante dela. Desafia às vezes vencer algumas batalhas internas. Vontade de esganar alguém. Você está entendendo? Sim ou não? E você resolve perdoar, usar de compaixão e misericórdia. O livro de Miqueias vai dizer que Deus ama aquele que usa de misericórdia. Que bacana isso. Deus quer que andemos com Ele em humildade, que pratiquemos a justiça e que amemos a misericórdia. Aí, se você for ver, quando José estava experimentando seus irmãos não sabiam quem era ainda, que era José. Jamais imaginava para eles, o irmão tinha morrido. O irmão José agora era o homem mais importante do Egito. Como é que eles iam imaginar que era José diante deles? E José falava com eles por intérprete. Só ler isso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que José cria uma situação para que o irmão dele, José só tinha um irmão da mesma mãe, Raquel. Era José e Benjamim. José criou uma situação para que Benjamim ficasse lá. E José disse o seguinte: vocês vão voltar para o pai de vocês, mas o irmão de vocês vai ficar aqui, Benjamim vai ficar aqui. Estou só resumindo aqui a história, por causa do que José criou.
E Judá toma a frente e diz assim: eu fico no lugar do meu irmão. Eu fico no lugar do meu irmão. Esse é o Espírito de Jesus que nos substituiu na cruz. Amém? Jesus nos substituiu na cruz. Jesus entrou na nossa frente, morreu no nosso lugar. E era o que Judá estava querendo fazer pelo seu irmão. Não é à toa que Jesus é o leão da tribo de Judá. Amém, igreja? O espírito de substituir o irmão. Jesus nos substituiu. Jesus é o nosso irmão maior, você sabe disso, né? Ele nos substituiu na cruz. Ele era o filho unigênito, e agora ele se tornou o filho primogênito. E nós somos os demais filhos de Deus, irmãos do nosso Senhor Jesus. Em Deus, em Cristo Jesus, somos irmãos dele. Nós chamamos ele de Pai porque Jesus faz tudo pela gente mesmo. Amém, igreja? Então olha que desafio. Davi não vai correndo assumir o trono. Saul já era morto, mas Davi soube o quê? Esperar. Soube o quê, igreja? Esperar. Nós sabemos esperar, será? Veja o problema que deu. Sara convencendo Abraão para dar uma forcinha para Deus, para que tivesse um filho logo. Já que ela não podia dar luz a filho, o que ela convenceu o marido de fazer? Tenha, né? Você vai se deitar com H para ter um filho, para a gente ter família através dela, olha só. E teve Ismael. Saiba esperar, igreja. Tudo tem um tempo certo, digam graças a Deus. Aquilo que você sabe que deve ser feito, faça. Aquilo que nós sabemos que é correto, não fere princípios e valores que nós cremos, não fere nossa crença, não vai ferir nossa comunhão com Deus, não vamos estar em desobediência ao Senhor, então faça. Mas não coloque o carro na frente dos bois, vai dar ruim, vai dar problema. E deu problema, né? Isso é óbvio. Meu amado Davi era tão justo, que sabe o que aconteceu? Dois homens que eram capitães de tropas de Isbosete. Isbosete que era filho de quem? Do rei Saul. Mataram Isbosete. E foram lá falar para Davi. Nós fizemos isso e tal, porque, em outras palavras, nós cremos que o Senhor é que vai ser o rei de todo Israel. Sabe o que Davi mandou fazer? Mata esses caras. Não foram leais ao rei deles, vão ser leais a mim. Você está entendendo? Mata esses caras. Mandou matar os dois. Como quem diz, não precisa de forcinha de ninguém, não. Tudo vai vir na hora certa da parte de Deus, amém, igreja? Cuidado com a forcinha que você tenta dar. Faz sua parte, seja fiel, aplique na sua vida, no seu dia a dia, princípios e valores, mas não precisa tentar acelerar nada, porque Deus não tem pressa de nada. Quem tem pressa é quem está atrasado, Deus não está. Amém? Ou Deus está atrasado? Você acha que Deus está atrasado, pessoal? Não, quem tem pressa é quem está atrasado, pô. Já ouviu pessoas falando? Não, Deus tem pressa. Quem falou, rapaz? Deus tem tudo na mão dele. Posso ouvir um amém aí, em nome de Jesus? Deus tem tudo na mão. Então, primeiro, Davi usa de misericórdia com Saul. Segundo, sabe esperar o tempo de Deus. Ficou 7 anos lá em Hebrom como rei. Terceiro maior desafio de Davi, vencido por ele. Quando Davi agora já é rei de Israel, porque posteriormente Davi foi ungido para ser o rei. Põe aí, por favor, no capítulo 5, versículo 1 ao 5, rapidinho, de 2 Samuel, para a gente ler, para não ficar só contando. Vamos lá. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias as entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Você vê, as pessoas sabiam disso. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos.
Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Digam graças a Deus. Diga, ele soube esperar. Eu não gosto de fazer isso não. Mas você pode virar pelo menos para uma ou duas pessoas aí do seu lado e falar assim: saiba esperar. Não, isso, é sério, saiba esperar. É 2 ou 3 só, pessoal. Duas ou 3. Não, bicho, o pessoal está ansioso aqui ao meu redor. Pronto. Saiba esperar. E às vezes a gente não sabe. Eu estou exagerando. Não é verdade? A gente não sabe às vezes esperar. Saiba esperar. Davi soube esperar. E isso é um desafio, pessoal. Davi se torna rei de todo Israel. Vence todos os inimigos. Ninguém sobressaía, ou ninguém prevalecia contra Davi, ninguém. Certa vez, a história você já conhece, certa vez Davi se viu no direito de não ir à peleja, pediu que Joabe fosse no seu lugar, e ele ficou descansando no palácio, porque agora estava tudo bem, diga, agora estava tudo bem. E o que acontece lá, quem lembra? Davi adultera com Betseba. Olha bem para mim aqui, por favor, guarda isso. Não é nada novo, mas eu falava até ontem isso aqui com os pastores, obreiros, voluntários no nosso encontro aqui pela manhã. Não foi quando Davi estava fugindo de Saul. Não era quando Davi estava pelejando contra os inimigos que ele caiu no adultério. Ele caiu no adultério quando tudo estava bem, quando tudo estava legal. Tem pessoa que se preocupa mais quando as coisas não estão dando muito certas, quando existem problemas diante dos seus olhos. Meu amado, nesse período é mais comum você estar sempre de joelhos, orando, jejuando, clamando a Deus, acorda de madrugada, vem mais para a igreja, busca. E quando fica tudo bem? Você pode ver. Você pode ver que tem pessoas quando chega na igreja, meu amado, ela vem direto, porque está cheia de problemas. Daqui a pouco ela começa a se sentir melhor, ela vai só eliminando os dias. Pode ver. Ela vai só eliminando. Não, porque agora está bem, não preciso tanto. Para quê? Você está entendendo o que eu estou falando? Não precisa. Já estou bem. E esse foi o problema de Davi. Era um tempo que todos iam para a guerra e ele não foi. Caiu em adultério. Pecou. Feio. E além de adulterar, criou uma situação para que o marido da mulher morresse. Não é isso, igreja? Agora preste atenção, para eu ser bem direto, bem assertivo, objetivo aqui no que eu vou falar para você. Deus chamou o profeta Natã e fala assim com Natã: Natã, você vai lá exortar a Davi, você vai lá falar para Davi do pecado que ele cometeu e das consequências, o que vai acontecer com ele. Meu amado, eu imagino o Natã pensando o seguinte: pô, não acredito, eu que vou ter que ir lá falar. E Deus fala: é você que vai lá falar. Mas Senhor, cara, pô, o homem era o rei, tinha todo o poder nas mãos, e o profeta teria que ir lá falar com ele: ó, você pecou, você errou, aconteceu isso, isso e aquilo, e as consequências virão, e as consequências serão essas, essas e essas, que eram coisas terríveis que iriam acontecer, que viriam como consequência sobre Davi. Agora ouça isso, igreja. Natã certamente pediu sabedoria a Deus, e ele vai falar com Davi, pede uma audiência com Davi. Aí no que ele pede uma audiência com Davi, ele começa a conversar com Davi o seguinte: olha que bacana, e eu pedi para você lá no início não esquecer disso. Ele vira para Davi e diz assim: ó rei, aconteceu uma coisa aí, rapaz, que você não vai acreditar. Eu imagino até ele falando assim: não vou nem contar. E Davi fala: não, conta, fala aí. Vou falar uma coisa. Tem um homem aí riquíssimo, cheio de rebanho, de tudo, tudo, tudo. E esse homem recebeu em sua casa um viajante. Sabe o que ele fez? Em vez de dar comida ou fazer um churrasco daquilo que era dele para esse viajante, esse homem riquíssimo tinha um vizinho
que tinha uma ovelhinha só. E ele mandou pegar a ovelha desse homem, mandou pegar a ovelha desse homem e matar para dar ao viajante. Rapaz, quando Davi ouviu aquilo, Davi antes era pastor de... Para Davi ser despertado, Natã teve que levar ele de onde ele tinha esquecido que saiu. Não esqueça de onde Deus te tirou, meu amado. Não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça de onde você um dia saiu. Da lama que você saiu, não esqueça. Eu sei que normalmente a gente fala, deixa o passado lá, sim, o passado fica. Mas você tem que lembrar de onde Deus te tirou. Como você estava quando Ele te alcançou. Amém? Davi tinha esquecido. Aquele cuidado que ele tinha com as ovelhas e o cuidado que ele tinha com as pessoas, agora deixou de existir. Você está entendendo, sim ou não? Para se ver livre de qualquer coisa, criou uma situação para matar o marido da mulher, que ele caiu em pecado com ela porque ela adulterou, ou porque ela engravidou. Então Natã, quando diz para Davi essa história, Davi fala, esse homem tem que morrer. Aí Natã vira para ele e diz assim, só que tem um problema, esse homem é o Senhor, esse homem é você. Você que fez isso. Você tem esposas, concubinas, seu vizinho tinha uma mulher, você pegou a dele. Aí acontece uma coisa muito interessante. E Natã começa a dizer para Davi tudo que Davi ia sofrer. Por causa daquilo. Por causa daquele pecado. Mas o que a gente vai aprender aqui com Davi? Segundo Samuel 12:13, a Bíblia vai dizer assim. Põe aqui, por favor. Então disse Davi a Natã. O que ele disse, pessoal? Pequei contra o Senhor. Ou seja, ele não tentou justificar. Ele não chamou Natã e falou assim, Natã, deixa eu te explicar, rapaz, a mulher me dava mole todo dia, pô. Não, você está entendendo, sim ou não? Porque às vezes é o que os outros, é ou não é verdade? Não, vou justificar, poxa. Davi podia falar, pô, não sou de ferro, né? A mulher me dava mole todo dia, eu estou lá, e a mulher me chamando, vem tomar banho comigo, não sei o quê. Não. Podia justificar, mas não, ele simplesmente diz o quê? Pequei contra o Senhor. Quando Davi diz isso, disse Natã a Davi o quê? Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Diferentemente de Saul, que quando era repreendido, ele nunca dizia, poxa, eu pequei de pronto. Não, ele tentava o quê? Justificar. Tentava justificar. Não, mas você não está entendendo, Samuel, eu fiz por causa disso. Por isso que Deus o rejeitou. Diferentemente de Davi. Isso é um desafio para muita gente. Reconhecer o seu erro. Aceitar a punição. Porque quando Davi diz isso, ele estava aceitando tudo que o Senhor havia dito que ele iria perder. Tudo de ruim que iria lhe acontecer por causa daquilo. E o mais bacana é o que está lá em Salmos 51:11. Quando Davi mostra para Deus que a única coisa que ele não queria perder era isso aqui. Todos em voz alta comigo, vamos lá, igreja. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Senhor, que eu perca tudo, só não perca o quê? A tua presença. Vamos lá, que eu perca tudo, só não perca o quê, igreja? A tua presença. Porque Davi tinha consciência do seguinte, de que vale tudo que eu tenho sem o quê? Sem a tua presença, poxa. Senhor, eu reconheço, eu errei, eu pequei, estou disposto a pagar. Só não quero perder a tua presença. Davi não foi perfeito, mas poucos agiriam assim como ele agiu. Ter o inimigo nas mãos, mas reconhecer que esse inimigo um dia tinha sido ungido. E Davi tinha respeito à unção de Deus. Ter depois da morte desse inimigo, que era o rei Saul, o poder de já tomar posse de ser o rei de todo Israel, mas ele soube o quê? Esperar. Eu vou esperar a hora certa.
Eu não vou precipitar, não vou antecipar nada. Tudo tem o seu tempo. Quantos podem repetir isso, por favor? Tudo tem o seu tempo. E agora, quando ele erra e é repreendido, em vez de bater de frente com o profeta, ele simplesmente se humilha e vai clamar a Deus. Diante do profeta ele reconhece que pecou. Posteriormente ele vai falar com Deus. Porque esse salmo aí é exatamente quando Davi peca, tá bom? É só você ler lá na Bíblia Sagrada. Que de repente você diz, o senhor pulou para salmo? Sim, porque é um salmo que exatamente Davi faz quando reconhece esse pecado que eu estou falando para você. Davi priorizou Deus. Isso é um desafio, pessoal. Você aceitar perder cargo, título, posição, bens. Você entende o que eu estou dizendo? Saul não aceitava isso, não. Saul não aceitava isso. Saul agarrou o trono. E Saul ficou sendo rei durante anos e anos, mas sem a presença de Deus. Era o que Davi não queria. Você está entendendo, sim ou não? Então Saul tinha o trono, mas não tinha a presença de Deus. Davi não queria perder a presença de Deus. Davi queria continuar sendo rei, sim, tá bom, mas com a tua presença. Porque se não for para não ter a tua presença, então não precisa nem de ser. Estava disposto a pagar o preço, a pagar pelo seu erro. O que tiver de perder, Senhor, pode tirar, não tem problema, que eu não quero é perder a tua presença. Nós vamos participar hoje da mesa do Senhor, daqui a pouquinho. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, daqui a pouco. E a Santa Ceia é exatamente para aqueles que dizem, eu quero acima de tudo a presença de Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Deus comigo. Amém, igreja? Acima de tudo, a presença de Deus, o poder de Deus. Se você está aqui e você reconhece que você acima de tudo precisa da presença de Deus, fique de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Você compreendeu isso em nome de Jesus, igreja? Sim ou não? Você compreendeu? Que Davi, em outras palavras, estava dizendo, Senhor, que eu perca tudo, só não perca o quê? E esse é o espírito que agrada a Deus, que foi o mesmo espírito de Moisés. Você se lembra? Que a gente já falou isso aqui com você. Lembra que Moisés falou, se a tua presença não vai conosco, não nos faça sair desse lugar, a gente fica no deserto. É melhor o deserto com a tua presença, como foi cantado aqui no início do culto. É melhor estar no deserto, mas com a tua presença, do que ter tudo sem a presença de Deus. E quantas pessoas não têm tudo, mas não têm o quê? A presença. E fica aquele vazio dentro do coração da pessoa. Meus amados, nós estamos aí com os 3 últimos meses desse ano para fechar. Os 3 últimos meses do ano. Não é isso? Põe um propósito no seu coração, meu amado. Em nome de Jesus, põe um propósito. Eu vou fechar esse ano cheio da presença de Deus. Quantos podem declarar isso? Vamos lá. Vou fechar esse ano cheio da presença de Deus. Fala isso com força. Vamos lá, igreja. Eu vou fechar esse ano cheio da presença de Deus. Procure estar aqui na casa de Deus. Aos domingos, faça chuva, sol, calor, frio. Vamos estar junto aqui. Se você tem como estar quarta-feira, vem quarta-feira, ou 8 da manhã, ou 3 da tarde, 7:30 da noite. Vem para buscar mais e mais. Se encher de Deus, pessoal. Porque sem Ele não somos nada. Foi isso que Davi teve consciência. Ele errou como ser humano que era. Que quem já errou aqui? Você não queria errar, mas errou, pô. Davi simplesmente reconheceu, eu pequei. Estou disposto a pagar pelos meus erros. Senhor, só não tira de mim a tua presença, por favor. Só não vá embora. Só não me deixe sozinho. Que eu perca tudo, mas não perca o Senhor. Mas quantos têm esse espírito? Tem gente que só porque perdeu o trabalho quer sair da igreja? Sim ou não, igreja? É, ué.
Só porque perdeu algum bem. Ah, não vou mais na igreja, estou desanimado. Por quê? Jesus é o que para você? Você entende o que eu estou falando, igreja? Jesus é o quê? Saul não aceitava perder o trono, mas aceitava perder a presença de Deus. Você está entendendo? Essa foi a maior diferença de Davi e Saul. Davi aceitava perder o trono, só não queria perder o quê? A presença. Perca tudo, meu amado, só não perca a presença. Porque com a presença você vai ter tudo o que você precisa, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Diga